Tu já parou para pensar sobre os motivos das pessoas parecerem tão focadas em consumo imediato e endividamento também, seja lá por qual for o motivo? Às vezes a gente até pode perceber, mas a gente não entende o porquê. A verdade é que o dinheiro que a gente usa molda o nosso comportamento. E hoje eu quero mostrar para ti como que o Bitcoin ele atua na tua preferência temporal e como que ele pode ser uma ferramenta necessária para tu conseguir construir patrimônio ao longo dos anos. A preferência temporal é a importância que tu dá ao consumo presente em relação ao consumo futuro. Uma pessoa que ela tem a preferência temporal alta, ela tende a gastar mais, a consumir mais e pensar sempre no curto prazo. Muitas vezes até se endividando e acabando por sacrificar o amanhã dela, né? Ficando sem dinheiro até para necessidade básica. O problema é que as moedas estatais, o real, até mesmo o dólar, elas perdem poder de compra brutalmente através do tempo, por conta de uma impressão infinita de dinheiro que o governo faz. As pessoas elas não percebem, mas isso gera um incentivo negativo nas pessoas. Porque se o teu dinheiro ele está sempre valendo menos no futuro, o teu subconsciente ele te impulsiona a gastar o quanto antes. Tu acaba se tornando um refém do teu próprio presente, sem conseguir planejar sequer alguns anos à frente, por conta dessa impressão infinita de dinheiro. E eu vou mostrar para vocês agora como isso realmente existe. Esse gráfico aqui, ele é o BRM2, tá? Ele mede a quantidade de dinheiro que está disponível na economia a curto prazo. E por curto prazo, a gente pode estar falando de dinheiro físico, de dinheiro em poupança, dinheiro em qualquer tipo de título privado, tipo CDB e coisas do tipo, de resgate de curto prazo, né? Percebam que de uns anos para cá, a quantidade de dinheiro ela aumentou absurdamente. 30 de novembro de 2020, a gente tinha 3 trilhões e 900 impressos, né? Vamos colocar dessa forma. 30 de novembro de 2020. E hoje a gente tem 7 trilhões e 330. Tá? Questão aí de 5 ou 6 anos, tá? O que eu quero mostrar para vocês? O governo, ele está imprimindo dinheiro desenfreadamente, desvalorizando a moeda e fazendo todo mundo perder poder de compra. E esse não é um comportamento de um bom dinheiro, de uma boa moeda. O Bitcoin, ele tem a capacidade de inverter essa lógica. Por ele ser um ativo escasso, que só pode existir 21 milhões de unidades, ele te dá de volta a capacidade de poupar. Quando tu decide poupar a parte do fruto do teu trabalho numa coisa que tende a se valorizar ao longo do tempo, os teus incentivos econômicos eles mudam. Tu começa a questionar se alguns gastos que tu faz com comida, com bebida, com qualquer tipo de coisa, se eles realmente valem a pena e se não era melhor tu ter economizado e comprado Bitcoin com esse dinheiro. Não é que tu não possa gastar com essas coisas, o ponto é, tá tendo exagero da tua parte ou não? Ele consegue mudar os teus incentivos e baixar a tua preferência temporal. Tu passa a querer poupar em Bitcoin porque tu sabe que ele tem uma demanda maior cada vez mais e ele continua sendo um ativo escasso. As pessoas elas confundem o termo, a estratégia buy and hold, que é comprar e guardar o Bitcoin por longos períodos, por um longo prazo, com sorte. Só que na verdade é um exercício de duas coisas, de disciplina e de convicção. Tu manter os teus bitcoins durante a volatilidade e as fortes quedas de preço, que inclusive a gente está vivendo uma agora, que a gente está numa queda de praticamente 50%, exige que tu tenha uma visão mais clara dos fundamentos do Bitcoin, e não que ele é só um ativo especulativo. Quando tu entende essas coisas, tu deixa de ser um especulador de curto prazo e começa a se tornar alguém que acumula patrimônio em Bitcoin. E essa mudança de mentalidade é um dos benefícios que acumular Bitcoin pode te trazer. Lembrando que se tu quiser aprender sobre Bitcoin de uma maneira mais rápida, eu tenho um e-book que eu criei sobre o assunto. E ele está por um preço bem acessível. O link ele vai estar aqui na descrição e vai te ajudar muito, eu tenho certeza. Entender sobre preferência temporal é um dos passos para que tu consiga acumular Bitcoin. Porque ele não é só uma inovação tecnológica. Ele é uma verdadeira reeducação econômica. Se tu permitir que ele faça isso para ti, que ele te influencie dessa forma na tua vida. Eu fico por aqui e fiquem aí com o próximo vídeo.